Nós até meia-noite aí, né? Glória a Deus. Se você puder ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos abrir nossas Bíblias. Lucas, capítulo 17, verso de número 32. Glória a Deus. Lucas, capítulo 17 e verso 32. Deus já tem falado neste lugar. E se o culto terminasse agora, eu já iria levando a bênção. Creio que você já ouviu a voz de Deus, mas Ele vai continuar falando. Vamos começar a partir do verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: agora eu peço toda a sua atenção, que agora é hora de Deus falar. A gente já adorou a Deus, já falou para Deus tudo que está no nosso coração. Agora Ele tem algo para falar para nós. Diz assim, a partir do verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver, não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria que a igreja falasse juntamente comigo no 3, o verso 32. Amém? 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Fecha os teus olhos, Pai. Estamos diante da tua presença, Senhor. Senhor, eu te peço perdão pelos meus atos, pelos meus pecados. Te apresento o teu povo agora em tuas mãos, Senhor. Vem falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, Senhor Jesus, que tu queres passar para nós. Nos tira, meu Pai, do conforto da mesmice, nos coloca no confronto, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Passando por essa passagem, amados, é muito interessante. Porque Jesus, ele estava com os discípulos. E quando ele está com seus discípulos, ele começa então a falar da vinda dele. Que quando ele fosse, que as pessoas tinham que vigiar. Ele olhou para os seus discípulos e disse: vigiai, orai. Porque a volta do Filho do Homem, ele pode voltar a qualquer momento. Está próxima. Aí ele continua falando com os discípulos. Eu imagino naquele dia ele olhando para cada um deles, como eu estou olhando para você agora. Porque Jesus se preocupava com a igreja, e se preocupa até hoje. E a preocupação dele era tão grande que ele trazia a memória quase todos os dias para os discípulos: vigiai, orem. Em outras palavras, ele estava dizendo: olhe para o caminho que você está seguindo. É um caminho reto? Porque se não for, voltem para o caminho. Em meio a tudo isso, ele para no versículo que me chama a atenção. Ele diz, olha, ele começa então a dizer: aquele que estiver sobre o eirado, não desça para baixo. Ele está falando naquele grande dia, quando ele voltar. Aquele que estiver no meio do caminho, não volte para trás para buscar alguma coisa que esqueceu. Continue andando. Aí ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Agora vamos lá. Tinha tanta coisa para Jesus mandar a gente lembrar. Ele poderia ter olhado para os discípulos e poderia ter dito: olha, lembrem do dia do casamento. Foi um dia maravilhoso. Faz 3 meses que eu casei. Glória a Deus. Lembre daquele dia que você pegou aquele canudo na mão, né? Dia da formatura. Lembrem daquele dia. Lembre daquele dia que você teve o seu primeiro filho. Que dia emocionante. Ele poderia ter dito: lembre do dia que você ganhou bastante dinheiro, que você soube administrar o dinheiro e você comprou o seu carro, comprou a sua casa desejada. Lembre. Mas ele não disse isso, porque tinha algo mais forte para passar para eles. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas quem foi Ló? Para que lembrar dessa mulher? Ló, ele foi sobrinho de Abrão, o Abraão, filho de Harã, neto de Terá.
Quando o pai de Ló morre, preste atenção para você não perder a história. Quando o pai de Ló morre, Abraão ele se sente na necessidade de criar Ló como seu filho. Porque Abraão não tinha filho ainda. Então ele se sentiu na responsabilidade de cuidar de Ló. Como criar ele. E para onde ele ia, ele queria levar ele consigo. Era como se fosse um filho. A história judaica vai contar que naquela época havia um rei chamado Nimrod. Creio que alguém aqui, pessoas que conhecem Bíblia, sabe. Nimrod era um homem muito perverso. Foi ele que construiu a Torre de Babel. E ali, amados, aquele homem, conta a história judaica, pastor Júnior, que ele fez uma fogueira. Ele fez uma fogueira para jogar Abrão naquela época lá dentro, se Abrão negasse a fé. Mas Abraão, ele não negou a sua fé. Mesmo assim, ele é jogado naquele lugar cheio de fogo. Mas ele sai vivo. Mas quando vai fazer a mesma coisa com seu irmão Harã, que é o pai de Ló, Harã ele não nega a fé. É jogado dentro daquele lugar. Mas ele não sai com vida. E a partir desse momento, Deus coloca no coração de Terá, que é o pai de Abraão, vai para Canaã. Deus coloca no coração de Terá, vai para Canaã. Aí a história judaica vai dizer que Terá olha para Abrão, olha para Naó, seu filho, e diz: vamos sair daqui. Porque Nimrod ele é meio louco. Se ele voltar, ele vai tentar matar você ainda. Então vamos sair daqui. Vamos para Canaã. Vamos sair daqui. E ele vai em rumo a Canaã. Abraão, ele obedece o seu pai. Ele leva consigo Sara, ele leva consigo Ló. E vai junto. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, pastora, no meio do caminho, ele chega numa terra chamada Padã Arã. E esse nome, Padã Arã, tinha o mesmo nome do seu filho morto, que se chamava Arã. E quando ele chega nessa terra, porque o nome da cidade era Harã, o nome do seu filho, Terá ele sente falta. Você vai já entender. Terá ele começa a sentir saudade do filho que tinha sido morto. Deus pediu para que Terá fosse para Canaã, fosse para adiante. Mas Terá para em Padã Arã. O Senhor pediu para que Terá seguisse em frente. Fosse para aquela terra a qual ele colocou no coração de Terá. Mas Terá resolveu parar em Padã Arã. A Bíblia vai dizer que Terá para ali. Porque ele não tem mais forças para seguir. Porque a saudade do filho, o aconchego e a saudade chegou no seu coração. A ponto dele não ter mais forças de prosseguir. E a ponto dele parar no meio do caminho. Deus tinha mais para ele, mas ele resolveu parar. E hoje o que Deus te diz é: por que você parou? Eu não sei o que te fez parar. Eu não sei por que você parou aí, nesta terra. Deus mandou você seguir para lá. E você não seguiu naquela terra que Deus mandou. Você parou. Talvez foi a saudade do passado. Talvez foi a saudade que mexeu com você, do que você fazia antes, e está com vontade de fazer de novo. Eu não sei o que te fez parar. Mas deixa eu te dizer, Deus tem uma aliança para ser estabelecida com você nesta noite. Ele tem, é para quem quer, é para quem tem gosto de querer o que Deus tem para você. A Bíblia vai dizer que ele para ali. A Bíblia vai dizer que Terá, ele mora ali. Ele passa muitos anos ali. Era para ele ter chegado mais longe. Era para ele ter ido mais longe, mas ele parou. E tem coisas que a gente mexe que faz a gente parar.
defunto que a gente mexe, que quer nos fazer parar. Tem coisas na vida da gente que a gente não deixa para trás, que a gente está trazendo de novo à tona. Pode prestar atenção, uma pessoa que começa então a perder a presença do Espírito Santo, as características dessa pessoa é de ruim a pior. Uma pessoa que está perdendo a presença de Deus, ela já não sente mais. As velhas coisas voltam à tona, começa a mentir de novo, começa a olhar aquele site de novo, começa a mexer naquelas coisas de novo, começa a pensar naquilo de novo, começa a desejar aquilo de novo, começa a querer aquilo que não é de novo. As coisas velhas vêm à tona, tudo por causa do maldito passado que não matou. Isso vai te fazer parar. A Bíblia vai dizer que ele para ali. E quando ele para ali, a Bíblia vai dizer que ele morre. Terra, ele morre. Morreu naquela terra. Poderia ter chegado mais longe, mas parou. Aí então, amados, vem o capítulo 12, que todo mundo conhece. O capítulo 12, a qual já que Terra morreu, Terra, Deus colocou no coração de Terra para ir para Canaã, e ele não chegou até o fim. Pois muito bem, Deus falou com o pai, ele não quis ouvir, mas Deus não desiste. Deus vai falar agora é com o filho, é com você que ele vai falar. Se a tua mãe ainda não aceitou, se teu pai ainda não aceitou, se teu irmão ainda não aceitou, é para você que ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar. Oh, Espírito Santo. Para o pai, ele dá a visão. Para o filho, ele dá o enigma. Para o pai, ele dá a visão. Para o filho, ele faz a promessa. Deixa eu te dizer, o que Deus tem para você já tem nome. O que Deus tem para você que está aí fora, ó, já tem nome. O que Deus preparou para você já tem nome. Já tem um nome registrado. Só falta Ele te mostrar. Já tem nome, meu filho. Já tem nome, minha filha. Nem te preocupa, porque tu tem promessa. Ei, tu tem promessa. Tu tem promessa. Tu tem promessa. Abraão simplesmente obedece. Abraão agora ele olha para o sobrinho. E agora quando Deus ele diz para Abraão no capítulo 12: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra a qual eu ainda vou te mostrar. Vai para lá. Em outras palavras, Deus estava dizendo: o teu pai não conseguiu ir, mas eu vou apostar as fichas em você, que você vai chegar. Ele olha para Ló e leva Ló com ele. Pode ler a Bíblia, capítulo 12 de Gênesis. Ele leva o sobrinho Ló com ele, leva Sarai, sua esposa. Abraão, ele já estava próspero, já estava rico, porque quando ele habitou ali em Padã Arã, Ur dos Caldeus, ele foi um homem muito próspero, tinha muito gado, tinha muita coisa. Agora, ele olha, ele obedece a Deus, pega Sarai, sua esposa, pega ali os seus camelos, pega tudo que ele tem, ele pega juntamente consigo a Ló. Mas preste atenção, Deus não mandou Abraão pegar Ló e levar. Deus não mandou Abraão levar Ló, pastor. Mas ele levou. O recado de Deus foi: sai do meio da tua parentela, sai do meio deles, vai para a terra que eu vou te mostrar.
Mas deixa para trás. O negócio é contigo. Ele levou Ló com ele. Não era para ele ter levado Ló, mas ele levou. E tem coisas que a gente leva na vida e está pesando, que não foi Deus que mandou. Tem coisas que a gente pega no meio do caminho e leva, que não foi Deus que mandou. Tem peso e fardo que você está carregando, que não foi Deus que mandou, foi você que pegou. Depois vai botar a culpa em Deus. Abre esse olho, enxerga o que Deus tem para você. Vai ter alvo, vai ter rumo, vai te levar para o alvo de Deus. Quando ele leva Ló consigo, ele leva a sua esposa. Abraão tem a promessa. Ele obedece a Deus e sai dali, de Ur dos Caldeus, e vai para onde Deus quer que ele vá. E ali naquele momento, amados, a Bíblia vai dizer que passou alguns dias e houve fome na terra. Porque sempre é assim. Primeiro vem a promessa, depois a provação. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, não, deixa eu falar mais alto. Todas as vezes que Deus lançar a promessa para você, vai vir provação, vai vir noites escuras, vai vir vento soprando ao contrário, mas vai em frente, segue em frente, porque Deus fez uma promessa para você. Oh, Espírito Santo, Ele fez uma promessa para você. Você tem promessa. Tô correndo. Chega a fome. E agora Abraão, ele vai descer ao Egito. Ele leva Sara com ele. Quando ele leva Sarai com ele, desce o Egito. A Bíblia vai dizer que Sarai era uma mulher muito formosa, muito bonita. Ele dá um recado para Sarai. Olha, se eles perguntarem, se Faraó, se alguém perguntar se você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Na verdade, ele não mentiu, porque ela era meia irmã mesmo dele. Mas tudo bem. E quando eles descem no Egito, os homens olham para aquela mulher formosa, chega até os ouvidos de Faraó, e Faraó consegue levar ela. Tiram a mulher dele. Ela diz que é irmã de Abraão e não esposa. Mas ali naquele momento Deus revela a Faraó que ele não tocasse naquela mulher, porque aquela mulher era esposa de alguém que tinha promessa e que serviu o Deus Todo-Poderoso. Faraó, ele teme. Ele toca em Sarai, ele leva Sarai para Abrão e diz: olha, como é que tu mente para mim? Eu já estou sabendo que tu serve aquele Deus lá poderoso. Em outras palavras, eu já estou sabendo, olha, e ainda bem que eu não toquei nessa mulher, para Deus não se irá comigo. Leva, olha, sai daqui das minhas terras, vai embora daqui. Mas o temor era tão grande porque do Deus que ele servia, que Faraó, ele diz: mas você vai sair diferente, Abraão. Você não vai sair com as mãos abanando, não. Leva ouro, leva prata, leva camelo, leva tudo, mas sai daqui. Todas as vezes que o inimigo tentar fazer você se entristecer, tentar armar, se rebelar, e vai dizer: olha, o meu filho tem promessa, ele não vai cair, porque ele tem promessa. Você tem promessa. Tem uma promessa tão grande que você, se você soubesse disso, você não pensaria em desistir. Abraão sai do Egito, e Abraão está mais próspero agora, porque é assim: quem tem promessa é obediente, e quem é obediente, as bênçãos vai correr atrás. Quem é desobediente, as bênçãos vai para longe dele, corre a distância com medo. Mas quem é obediente, se você é obediente,
Essa palavra é para você. Aonde as tuas mãos tocarem, vai prosperar. E ali, quando ele sai do Egito, ele vai voltar para Betel. Ele leva Ló consigo. Ele vai estabelecer um altar para o Senhor. Ele vai voltar e vai fazer um altar. Porque assim, todas as vezes que a gente errar, se levante. Faça um altar de novo para Deus. Tem pessoas que dizem, eu já pequei mesmo, então eu vou ficar no erro. Negativo. Eu costumo dizer, covarde não é o que cai. Você não é covarde porque você caiu. Quem foi que disse isso? Covarde não é o que cai. Covarde é o que permanece caído. Então, te levanta. Te põe de pé. Te põe de pé. Ele vai fazer um altar. E ali, quando ele estabelece um altar, ele volta à reconciliação com Deus. Mas aí, quando Abraão está voltando do altar, está acontecendo uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Porque Ló também tinha muito gado. Ló, ele tinha muitas fazendas. Já não cabia mais no lugar onde eles estavam. Ló estava ficando próspero. Sabe por que Ló estava próspero? Eu vou te dizer. Porque ele estava andando do lado de uma pessoa que tinha promessa. Acho que você não entendeu. A casa daquela pessoa ainda não caiu por causa de você. Aquela empresa ainda não fechou por causa de você. Aquela pessoa está prosperando do teu lado. As portas estão se abrindo. Está acontecendo, os convites estão vindo. É por causa de você. Uma cobertura espiritual faz toda a diferença. Quem é que não quer uma cobertura espiritual, né, irmão? Ló estava debaixo da cobertura espiritual, que era o seu tio. Então, para onde Ló ia, para onde Abraão ia, Ló ia também. Ele era abençoado. Você já viu pessoas que faz tudo errado, mas muitas vezes dá tudo certo, porque tem alguém que é cobertura espiritual andando do lado dessa pessoa, está sendo abençoado por causa de você. Estava debaixo de uma cobertura espiritual, mas aí os pastores estavam contendendo um com o outro. Aí Ló chega para Abraão e diz, olha, Ló chega para Abraão e diz, aí, os nossos pastores estão brigando. Eu posso imaginar ele falando dessa forma, os nossos pastores estão brigando, os nossos bens já não podem mais ficar juntos aqui. Não está dando mais, a terra está pequena para nós. Eles estão discutindo ali, amados. Ló estava debaixo da cobertura espiritual que era o seu tio. Ló estava sendo abençoado, irmã Daniela. Ló estava sendo próspero. Para que contenda? Para que briga? Para que discórdia? Ele poderia ter chegado para Abraão e ter dito, olha tio, eu estou sendo abençoado porque eu estou perto do Senhor, tio. Muito obrigada. Eles estão brigando aí, mas nós já vamos fazer uma reunião. A gente vai já conversar para acabar com essa contenda. Porque eu quero ficar junto de ti mesmo. Porque o Senhor está me fazendo prosperar. Deus na tua vida. Mas não. Vamos se separar. Vamos se separar porque não está dando mais certo não. Não tem essas vezes, né? Deus está abençoando a família. Deus está abençoando o casamento. Mas tem que ter um para fazer contenda. Parece que não gosta de ver a bênção. Parece que não gosta de ver tudo em paz. Parece que não gosta de ver a família alegre. Parece que não gosta de ver o esposo ou a esposa feliz. Tem que falar alguma coisa para entristecer. Tem que fazer alguma coisa para tentar matar os sonhos. Isso é Ló. Vamos separar, sabe por quê? Porque Ló já estava se achando tal. Ló já estava se achando o maior. Mas tudo que ele tinha era por causa do Deus da vida de Abraão.
mas gente que não reconhece a si mesmo. Aí Abrão ele diz: pois está certo. Se você quer assim, a gente se separa. Aí Abrão ele diz: olha, escolhe o lado que você quiser, Ló. Se você quiser a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser a direita, eu vou para a esquerda. Se você subir, eu desço. Se você for para lá, eu vou para cá. Você escolhe. Ele deixou a escolha nas mãos dele. Sabe por quê? Porque ele tinha promessa. Quem tem promessa, se descer, Deus desce com ele. Se subir, Deus sobe com ele. Se ele vai para a esquerda, Deus vai com ele. Se ele vai para a direita, Deus vai com ele. Não importa se é deserto. Não importa se a nuvem está escura. Não importa se o sol não brilha. Deus está com ele. Deus está com ele. Você tem promessa. Por que você está temendo se você tem promessa? Se você vai longe, você tem promessa. Você tem promessa, meu filho. A Bíblia vai dizer que Ló, ele escolhe ir para as Campinas. A pregação começa agora. Meu Deus. Ló, ele escolhe as Campinas. Ele olha para as Campinas e vê a grama verdejante. Ló, ele olha para as Campinas e ele vê, quem sabe, flores. Ele vê tudo arrumadinho. E quem sabe, Ló, ele diz: olha aí, me dei bem. Meu gado vai comer aqui. Beleza. Vou fazer uma casa para mim ali. Ele olha para as Campinas e pelo que ele vê, a Bíblia vai dizer que era como se fosse um jardim no Éden. A beleza que aquele lugar era. Como as terras de Zoar. E Abrão, ele ficou no deserto. Que se ele olhasse assim, ó, se fosse um olhar carnal, ele diria: rapaz, por que eu fui fazer uma coisa dessa? Deixei ele para um lugar tão bom e fiquei num lugar desse ruim. Mas Abraão sabia que ele tinha promessa. Não importa o deserto que você esteja, não importa a circunstância aos teus olhos. Talvez você olha e diz: nem vai florescer aqui. Mas você tem promessa. E quem tem promessa, ele pula sem olhar para trás, sem arrependimento, porque ele sabe que quem vai segurar ele do outro lado é Deus. Ele escolhe as Campinas. Mas a Bíblia vai dizer que essas Campinas aqui eram duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Quem não já ouviu falar? Sodoma e Gomorra eram duas capitais, duas cidades totalmente permissivas ao pecado, ao engano. E essa cidade, Ló não sabia que esta cidade já estava na agenda de Deus para ser destruída. Porque a Bíblia vai dizer que o clamor de Sodoma, que o mau cheiro de Sodoma e Gomorra subiram até as narinas de Deus, a ponto de Deus mandar destruí-la. E olha quem é que vai para lá. Pessoa que não tem a direção de Deus vai para lugares que ela quebra a cara. Pode parecer bonito e bom, mas nem tudo que é bom e bonito é para você. Nem tudo que é bom aos teus olhos é para você. Então fica com o que Deus te deu, com o que Deus te entregou, que tá bom demais. Para que inventar? Para que querer correr para algo que não é para você? Para com isso. Espera o momento. Ele vai para ali. E a Bíblia vai dizer que era um lugar totalmente permissivo, amados. Se nós formos ler um pouco da história de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver cada fato horríveis. Essas duas cidades grandes, haviam práticas horríveis nessa cidade. Havia mais homossexuais do que homens de verdade. Os gomorritas
com cabras, jumentas, camelas. Já os sodomitas praticavam com outros homens. E a história judaica vai falar sobre essas duas cidades. Para ser cidadão da cidade de Sodoma e Gomorra, tinha duas coisas para ser cidadão de Gomorra. Ou você pagava impostos altíssimos, além do que você podia pagar, ou então você tinha que ter uma carteirinha chamada óstraco. Digamos que foi a primeira carteira de identidade do mundo, o primeiro RG. Quem não tivesse essa carteirinha seria sodomizado, seria abusado. Ló com certeza tinha essa carteirinha. Ló resolveu ser homem mesmo. Mas os outros, era muito difícil encontrar um homem naquela cidade. E as mulheres, irmã Auricélia, as mulheres só serviam para procriar. Mas o desejo mesmo era para os animais. Os desejos que eles tinham era para outros homens. Era o desejo. E a história também que quando chegava um estrangeiro, quando chegava alguém de fora para aquela cidade ali, havia uma rota chamada Rota Peniana. Era uma rota de guardas que ficavam rodeando a cidade. E se eles encontrassem alguém que não tivesse a carteirinha, eles eram abusados ali. Só para você ver o grau de pecado que eram aquelas duas cidades. Havia um sacerdote chamado Patesi, que era um sacerdote gay. Esse sacerdote, a pessoa que tinha sido pegue, era levado à presença do sacerdote. E ali o sacerdote perguntava se poderia pagar o preço, né? E se a pessoa não tivesse condições de pagar, era sodomizado. Então era desta forma. E Deus já estava cansado daquilo. Já tinha subido nas narinas de Deus aquela podridão, aquela imundícia. Deus não queria mais. Colocou na agenda: vou destruir. Aí Deus envia 2 anjos. Mas antes de Deus enviar os 2 anjos, estou terminando. E antes de Deus enviar os anjos, Abraão, ele soube que Deus iria destruir a cidade. Abraão então, ele olha e diz: espera aí, mas Ló está lá, o meu sobrinho está lá. Ló era crente, mas estava meio desmantelado, mas estava lá, no meio daquela podridão que estava ali. Mas Abraão, como era crente, e todo crente ainda se compadece do familiar que está no mundo, não joga praga, porque não é macumbeiro, é crente. Ele vai falar com Deus. Ele vai dizer para Deus. Ele diz: Senhor, se lá tiver 50 justos, tu ainda vai destruir a cidade? E ele diz: por amor aos 50 não. Se tiver 40, por amor aos 40 não. Até 10, se tiver 10, o Senhor vai destruir? Não. Abraão descansa. Ele intercedeu. Não mate o teu irmão. Ore por ele. Se ele caiu, não fale mal dele. Olha, vai até ele e diz: está precisando de mim? Está aqui eu. Porque se eu falar dele, amanhã eu posso cair. Pior. Tá cheio de crente matando crente. Eu vim foi para falar. Tá cheio de crente matando crente, irmã Daniele. Tá cheio de crente assassinando. Olha, seu assassino, para de assassinar crente. Para de assassinar o teu irmão. Abraão tem promessa. E se ele tem promessa, ele vai se ajoelhar. Ele vai interceder. Aí Deus envia 2 anjos. E quando Deus envia 2 anjos naquela cidade, estou terminando, ainda está na hora. Não gosto de passar da hora também. Para
concluir, quando os dois anjos chegam naquela cidade, irmã Daniele, a Bíblia vai dizer que eles ficam na praça. Porque na cultura judaica é assim. Todo estrangeiro, visitante que vem de fora para visitar algum país, alguma cidade, ele vai para a praça. E é obrigação do judeu, quando avistar alguém novato, colocar para dentro, dar comida, mandar tomar banho, botar uma cama para ele deitar, para ele depois ir para casa. É a obrigação do judeu. A Bíblia vai dizer que quando os anjos chegaram, Ló estava na porta da cidade. E quando Ló ele avista os anjos, quando eu falo anjo, talvez você esteja imaginando um ser de asas, né, chegando lá, mas não é nada disso não. Eram homens, normal. Só que eram seres diferentes, claro, espirituais. Colocam aqueles, vamos entrar em minha casa. Lá tem uma cama para vocês, lá tem comida para vocês. Aí Ló insiste tanto que ele acaba indo. E quando ele vai, a Bíblia vai dizer, amados, que uma multidão de homens, velhos, pequenos e grandes, fica na porta da casa de Ló. E começa a bater na porta. Bater bem forte, quase que arrombando a porta. E falando, olha Ló, a gente viu que entrou uns homens aí dentro da casa. Coloque esses homens aí para fora, porque nós queremos abusar deles. Pode ler, tá desse jeito. Coloque eles para fora aí que nós queremos eles. Ló se desespera, abre a porta, fecha a porta e olha para eles e diz, olha, não façam nada com esses homens. Não toque nesses homens que entraram aqui, por favor. Eu entrego para vocês até minhas filhas que são virgens, mas não toquem nesses homens. Mas sabe o que os homens dizem? Eles eram tão perversos, tão pecaminosos, que eles não queriam as filhas de Ló. Nós não queremos as suas filhas. Nós queremos esses homens que entraram aí. Manda eles para fora. E quando Ló ele entra dentro de casa, fecha a porta, é quando o anjo diz, ele dá ordem. Olha, vou dar uma ordem de Deus para vocês. E os homens lá roubando a porta, ele dizendo, a ordem de Deus só podemos destruir esta cidade quando vocês estiverem fora dela. Então pegue suas filhas, pegue a sua esposa e vão para longe, porque nós vamos destruir tudo. E olha que mensagem linda. Deus só não pesou ainda a mão naquela pessoa por sua causa. A casa não desabou ainda por sua causa. Aquela pessoa não desceu na sepultura ainda por sua causa. É por sua causa. Porque você tem promessa e Deus está em você. Aí então Ló começa Aí os anjos dizem, olha, pega os genros. Mas os genros não acreditaram, porque já conviviam ali naquele lugar. Então eles já estavam sujos. Eles não queriam se limpar. E quem está sujo, João ele diz aí em Apocalipse, aquele que está sujo pode se sujar. Continue se sujando. Está fazendo imundícia, está fazendo pecado, vai, continua. Mas o que está limpo, o que está puro, continue se purificando. Está pensando que tem blá blá blá, ou meias palavras, ou passa a mão na cabeça? Continua. Está fazendo, continua. Está no pecado, continua. Estou acabando. Estou na hora ainda. Pegue as suas filhas, pega a sua mulher, Ló, e sai. E tuas ordens Deus te dá. Não pare em todo o caminho. E não olhe para trás. Eita Jesus. Hoje Deus me mandou aqui só para falar duas palavras para você. Olha o que Deus manda te dizer. Não olhe para trás. Não pare no caminho. Não pare no caminho. Não olhe para trás. Os genros não acreditaram e ficaram. Talvez pensaram que Ló estava louco e os anjos também.
e ficaram lá. Vá para a cidade e tal. Ele diz: não, me deixe para outro lugar. Ló pega a esposa, e eu creio, mas que ali naquele momento, quem sabe eles ainda demoraram. A Bíblia vai dizer que eles demoraram ainda. E os anjos vão embora. Saiam daqui que a gente vai destruir. A gente só pode destruir se vocês saírem daqui. Sai daqui. E quem sabe uma mulher arrumando a mala, porque nós é assim, né, mulher? Quem sabe agitando, oh meu Deus, pega ali o pente, pega ali o espelho, pega ali o batom, pega ali. Ló pega na mão da mulher, a mulher pega na mão das filhas, e a Bíblia vai dizer que eles saem correndo. E quando os anjos observam que estão fora da cidade, repita comigo, fora da cidade, fora de Sodoma. A Bíblia vai dizer que quando eles estão fora da cidade, a Bíblia vai dizer que quando a mulher está fora de Sodoma, quem está fora da cidade é porque já saiu da cidade, não é mesmo? A mulher de Ló olha para trás. Mas ela saiu da cidade, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Quem sabe, na hora da correria, quem sabe ela pensou no meio do caminho: será que isso é o certo? Mas eu vou deixando as minhas amigas lá. Mas lá tem um baile funk. Mas lá tem as minhas amizades. Não, peraí, será que isso é o certo? Espera aí, Ló, só um instantinho. Será que isso é o certo mesmo? Mas lá tem as coisas que eu gosto. Lá tem a diversão que eu curto. Lá tem aqueles papos que eu acho graça. Lá tem aquilo que eu sempre amo fazer carnalmente. Será que eu vou suportar? Será que eu vou aguentar perder tudo isso? Aí ela olha para trás, se transforma numa estátua de sal. Todas as vezes que você tocar no que está morto, você vai parar. Está na hora de parar de tocar no que é morto e olhar para frente, seguir em frente. Você tem promessa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Fique de pé. Lembrai-vos da mulher de Ló. É o que Deus diz nessa noite. Você tem promessa. Para que ficar se sujando com coisa que Deus já disse? Para. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela perdeu muita coisa que Deus tinha ainda para ela, porque ela parou. A mulher de Ló, ela perdeu muitas coisas boas, promessas, coisas maravilhosas que Deus tinha para ela, porque ela parou. Feche os teus olhos. E a pergunta é: está parando por quê? Está parando de prosseguir por quê? Mas eu estou todo dia na igreja, eu estou todo dia na casa do Senhor. Deus não se engana, Ele olha para dentro, o homem olha para fora. Você está aqui todo dia, está aqui todos os dias de culto, mas e dentro, como é que está? Ainda está dentro ou está fora? Deus te fez uma promessa. Deus te fez uma promessa.